Olá, confreiras e confrades eno-apaixonados, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Gregório e hoje é um episódio muito especial. Primeiro, porque é o episódio de estreia da nossa nova jornada. E segundo, porque eu recebo um grande amigo de longa data, parceiro de tantas jornadas. No vinho, na gastronomia, no turismo, no amor por Poços de Caldas. Seja muito bem-vindo, Ricardo Mucciarone! Olá, Fábio! Bem-vindo, Olá, meu amigo! amigos! Saúde! Saúde! Saúde e sucesso nesta nova jornada, neste novo programa. E eu tenho certeza que você nos brindará com coisas excepcionais, que você tem muito bom gosto e nos brindará e trará coisas muito boas pra gente aí. Saúde! Obrigado, meu querido. Obrigado pela presença, por ter aceitado esse convite. Para mim é uma coisa muito importante, Ricardo, estar cercado de pessoas que iluminam o nosso caminho. É isso. E nós já tivemos uma jornada muito bacana juntos, né, por N experiências, e a Eno Experiências veio exatamente por causa disso. E eu fiz questão que você pudesse estar nesse episódio para que a gente possa dividir um pouquinho essa nossa jornada com os amigos. Para mim é um grande prazer, né? Você me tirou da toca, hein? Verdade. Você me tirou da toca. Eu estava meio tocado, mas o vinho nos faz exatamente isso, né? Que é como a videira, são ciclos, né? Sim. A videira nos traz, trazendo lá os frutos, e vem a colheita, e faz um bom vinho, e o outro ano outro, e a gente está aqui com o maior prazer. Para a gente começar, vamos contar para o pessoal um pouquinho nesse bloco sobre vinhos. Como é que o vinho entrou na sua vida? Me fala assim um momento marcante que você teve, ou o primeiro contato que você teve com o mundo do vinho. O primeiro contato meu com o vinho foi na década de 80, finalzinho da década de 80. Acho que não só para mim, né? Mas como para muita gente, que foi o tal do Liebfraumilch alemão, da garrafa azul, que marcou uma época no Brasil, né? Sim. Onde a importação naquele período era fechada, né? E depois, com o plano Collor na época, né? Abriu-se o mercado e a gente teve acesso, a partir daquele instante, com um mercado de vinhos fantástico, que a gente não conhecia. Então, meu primeiro contato foi ali com o Liebfraumilch da garrafa azul, né? E depois a gente foi, claro, melhorando o nosso paladar, melhorando a forma de degustar e chegando até o final aí com a minha formação pela ABS em Campinas, como sommelier. Conta para mim como é que foi os desafios para você fazer esse curso, porque você estava em Poços e aí você tinha que fazer isso em outra cidade. Bom, esse contato ele foi de uma forma assim, meio que, não vou dizer forçada, mas foi um contato natural, porque eu gosto de comer, gosto de beber, e o negócio, né, o Pietro, ele me fez ir ao encontro do vinho de uma forma profissional, né, porque naquele período, né, cerca aí de 15 anos atrás, mais ou menos, a gente percebeu que as pessoas estavam ávidas por aprender a tomar um bom vinho, mas de uma forma um pouco mais técnica. E eu falei assim, cabe a mim a tentar melhorar o meu conhecimento para que eu possa auxiliar nesse processo. Então, fui buscar conhecimento lá junto à ABS, em Campinas. Eu ia uma vez por semana fazer um curso lá de degustação. Depois eu passei para o curso profissional de sommelier. E foi um processo que demorou aí cerca de 2 anos e meio, né? Toda semana eu ia a Campinas fazer esses cursos e que me motivaram a estar trazendo coisas boas para a nossa empresa para poder oferecer aos nossos clientes. Então, esse contato ele trouxe essa parte profissional, mas hoje na minha casa não falta vinho, né? Sempre num bom jantar, num bom almoço, a gente está degustando um bom vinho com a família, com os amigos, né? E aproveitando essas oportunidades que esta bebida maravilhosa nos traz. Você sabe que você sempre foi uma inspiração para mim, porque você foi o primeiro sommelier formado pela ABS aqui em Poços de Caldas. Eu vim logo após você, mas isso foi uma grande inspiração, porque você fez todo um trabalho realmente de cortar a grama, cortar o mato alto que estava aqui num momento que estava muito escondido a cultura do vinho em Poços de Caldas. Exato, e eu tenho que agradecer, Fábio, muito a alguns amigos, né? O próprio Rodrigo, que está aqui fazendo essa gravação para a gente, né? O pessoal da TV Poços, ao Wildeu, né? Eu não posso esquecer desses grandes amigos que tornaram essa experiência maravilhosa e
tiraram do potencial para se tornar uma realidade. Isso aqui em Poços. Na época, nenhuma casa, nenhum restaurante em Poços de Caldas tinha uma adega. Carta de vinho, então, o vinho estava escondido num cantinho do cardápio no final lá, quando tinha alguma coisa escrita relacionada ao vinho no cardápio, né? Então a gente, vamos dizer, nós pegamos o facão, eu não estava sozinho, né? Eu faço questão aqui de colocar o Rodrigo, ao Ildeu e a toda a equipe da TV Poços naquela época, que nos auxiliaram a fazer isso aí. Então, eram diversos facões, com diversas mãos, lenhando aquela estrada. E que você e outros amigos aí que vieram e que potencializaram isso, né? E isso foi muito bacana, gostoso, né? Não é bacana a gente poder dividir essas histórias com o pessoal? E trazer coisa boa para o público, né? Exato. Melhorar a forma de consumo, né? Não é beber para ficar bêbado, é beber para encontrar aos deuses. Né? E falando de vinho, qual é o estilo de vinho que você mais gosta hoje? Depende do prato que eu estou comendo, Fábio. Então, há momentos que vinhos mais leves, eles fazem parte de uma degustação um pouco mais tranquila. Há momentos que os vinhos mais encorpados, eles agregam mais valor aos pratos, porque comida e o vinho, eles estão unidos, né? Sim. Então, fala para você assim, olha, eu prefiro tal estilo de vinho. Eu não tenho essa preferência. Eu gosto de todos. Bons vinhos. Sim, sim. A nossa região, aqui em Poços de Caldas, nós temos aqui inúmeras vinícolas. E se a gente for olhar para a história, né, as uvas de mesa e a quantidade de vinho de garrafão, seco, suave e tal, então sempre foi uma história centenária, né? Sim. Como você enxerga o vinho na questão da cultura, por exemplo, da gastronomia e da cidade, a importância do papel do vinho? Não só na cidade, mas como na nossa região, né? Os vinhos vieram para a nossa região e para o Brasil através dos nossos descendentes, dos nossos ancestrais, aí, os italianos, né? Minha família, por exemplo, chegou aqui na cidade em 1896, Olha. fugindo da guerra na Itália, né? E vieram aqui para as fazendas de café, né? Assim como outros italianos vieram e trouxeram lá a sua parreirinha para plantar lá no quintal da sua casa, né? Com a Vitis Itália, né? Aquela coisa toda, que não era Vitis vinífera, que tem uma diferença técnica aí, né? Sim. E aí foi o berço da nossa história. Foi o berço. Na casa do meu avô, por exemplo, tinha lá um pé de uva, que a gente ia lá, era ruim pra caramba. Nossa senhora, aquela uva ruim de mesa, né? Mas a gente, o que é isso aqui? Aquilo era a nossa raiz. Nossa tradição. Nossa tradição. E muitas famílias aqui da nossa região, Andradas, Caldas, né? Tem aí os vinhos que fazem os sucos, né? Que faz parte de um processo econômico fantástico. Sim. Né? Ela pode não dar vinhos de qualidade de uvas finas, mas dá o suco de uva, que é muito importante para a economia da nossa região. Né? Então a gente não pode esquecer desse detalhe. Mas o processo da uva mais fina para fazer um vinho fino, ele vem melhorando demais da conta aqui na nossa região, através do Murilo, que faz um trabalho fantástico. Murilo é uma das pessoas, dos profissionais mais importantes que nós temos no país. Sim. E, arrisco a dizer, até no mundo, né? Porque fez parte de um processo de inversão de podas aqui na nossa região, né? Trazendo a cultura da enologia para a nossa região. Em Goiás, nós temos hoje um trabalho fantástico, né? Com essa poda invertida que o Murilo implementou aqui no país, né? Então, esse processo na nossa região é fantástico. Você tem aqui Espírito Santo do Pinhal, com vinícolas hoje fantásticas, com vinhos maravilhosos. E que está atraindo investidores do mundo inteiro para cá. Além dos investidores, os turistas. E os turistas, principalmente os turistas. Quero pegar um gancho sobre isso, sobre viagens, porque Poços de Caldas é uma cidade turística. Sim. E você é um turismólogo formado em turismo. Então tem todo esse know-how que a gente vai falar mais isso também no nosso terceiro bloco. Mas conta para mim sobre como o vinho ele aproxima as pessoas. Me conta uma experiência marcante que você traz agora, aquela primeira que vem aqui na sua memória, que você viveu, que o vinho trouxe e mudou uma história muito importante na sua vida. São várias experiências. Lembrar de uma só é muito complicado, mas são várias. Mas falando aqui do Espírito Santo do Pinhal, né, nós juntamos um grupo de amigos, né, as esposas, né,
para fazer uma visita numa vinícola lá na Guaspari, aqui em Espírito Santo do Pinhal, e fizemos um almoço maravilhoso lá, alugamos um transporte para ir, né? Porque a gente, quando vai beber, a gente não dirige, Sim, né? sim. Então alugamos um transporte para ir, juntamos os amigos, as esposas e fomos até a vinícola Guaspari, fizemos um almoço fantástico lá e tomamos vinhos maravilhosos, né? E isso reforçou a nossa amizade, reforçou a amizade entre os homens e entre as mulheres e entre os casais, né? E dali a gente já partiu para fazer viagens, né? Fomos para o sul, para Bento Gonçalves, fazer uma viagem enogastronômica, já fomos a Mendoza, né? Tivemos a oportunidade de ir para a Europa também fazer aí uma viagem enogastronômica, né? Em Portugal, nós já fomos também na Alemanha, então... Viagens maravilhosas e inesquecíveis, né? Inesquecíveis. E você vê que, com certeza, quem está em casa agora nos acompanhando pela internet vai estar falando assim, poxa, eu quero ter acesso a essas informações também. Porém, existe um grande desafio, né, para ampliar a cultura do... Vamos beber um golinho? Existe um grande desafio no Brasil para se trabalhar com vinhos. Para você, quais são os maiores desafios para se desenvolver ainda mais a cultura do vinho? Eu creio que o maior desafio seja a parte do preço, né? O preço do vinho, infelizmente, ele chega à mesa do consumidor, à casa do consumidor, com um valor muito, muito elevado para os nossos padrões econômicos, né? O Brasil é um país com uma economia, vou usar o termo difícil, né? E que a gente tem um padrão de consumo que a gente precisa equilibrar, né? Então, a questão do preço do vinho, eu acho que é o grande fator que dificulta esse acesso aos bons vinhos. Nós temos uma oferta muito interessante por parte da indústria vinícola, né? Nós temos os vinhos chamados vinhos de base, né? Temos os vinhos medianos e temos os grandes vinhos, né? Os vinhos de base a gente vai encontrar em supermercados, em delicatessens, ou mesmo nos restaurantes, né? Por um preço razoável, mas em real, né? Eles estão ficando caros, porque tudo é dolarizado, né? Mesmo aqueles produtores nacionais, a gente está falando das vinícolas aqui da região, né? Mas é dolarizado. As uvas são importadas, as videiras são importadas para o plantio, né? Uma barrica de carvalho, ela vem em preço em euro, né? Então, isso tudo dificulta e vai elevando o preço do vinho em relação a outras bebidas, a uma cerveja, a uma boa cachaça. Então, acho que no país hoje nós estamos passando por uma dificuldade enorme por conta do preço. Se o preço fosse um pouco menor, eu tenho certeza que o consumo de vinho iria aumentar. E aí vem na questão do quê? É no preço, na produção? Sim, mas a questão da tributação é que pesa, né? Os tributos interestaduais, né? Nós temos a tal da ST, Sim, né? Aqui em Minas Gerais, é muito pesado, né? Os tributos no nosso país, em todos os produtos, não só no vinho, né? Sim. Um carro que é produzido no Brasil ou importado, né? A parte de tributação é muito pesada. Isso impacta muito, né? E, infelizmente, o país não consegue avançar efetivamente neste processo, né? Nós temos aí a Câmara dos Deputados, o governo federal, discutindo aí reforma tributária, né? Avança um pouquinho, né? A gente tem aí os nossos governantes falando que é a reforma possível que está tendo, já é um avanço, né? É uma reforma possível, mas esse possível ainda é muito pouco. Então, a gente precisava melhorar bastante isso para que as pessoas pudessem consumir algo melhor e mais acessível. E mais acessível. Bacana. E como que você também vê o espaço das confrarias, como a Eno Experiências ou como escolas, como a ABS, na formação de novos consumidores no intuito de trabalhar também o mercado do vinho, né? Porque ele acaba sendo muito elitizado, entre aspas, Sim, vamos dizer assim, sim. E aí acaba que, de repente, as pessoas que têm uma baixa renda ou uma renda menor querem aprender, querem conhecer, querem desbravar. Olha, eu vejo esse papel de fundamental importância. Por quê?
não é simplesmente pegar uma taça de vinho e beber. Né? A gente conversava antes da gente iniciar a gravação do programa, né? Sim. Às vezes a pessoa pega uma taça de vinho, olha e pega, joga o produto na boca e vai lá no fundo da garganta, só sente um amargor, conforme você estava colocando, né? Sim. E não é assim, né? Existe todo um processo. Ah, mas é frescura isso. Não, não é frescura. Você vai estar, através das confrarias, podendo estudar, podendo melhorar a forma de você entender o produto e estar extraindo da bebida tudo aquilo que ela pode oferecer. E é uma coisa muito individual. Ela é, ao mesmo tempo que ela é subjetiva, mas ela tem a sua objetividade através dos cursos, das formas corretas de se analisar uma bebida, para que você possa olhar, verificar o porquê que esse vinho tem aqui um halo um pouquinho mais atijolado aqui um pouquinho, ele tem um centro com um vermelho mais ruborizado, aí você analisa isso que você já vai sentindo através do olhar o produto, aí você vai sentir os aromas, né? Aqui traz frutos vermelhos, amoras, né? Uma coisa bacana aqui. E aí você vai entendendo melhor esse processo e isso vai te abrindo a mente, né? E o paladar, você vai aqui, só no sentir aqui o aroma, a saliva já molha a boca antes de você colocar a bebida. Então isso vai se tornando um prazer, né? E é um caminho, praticamente um caminho sem volta. Porque você sempre aprende. É um caminho sem volta. Aí você coloca na boca, você passeia o líquido aqui, né, na ponta, o açúcar, o salgado, nas laterais, a acidez, o corpo do vinho, o amargor no final, o retrogosto. Então você tem todo um processo, né? E isso, através dessas confrarias, você vai aprender isso e conversar com as pessoas, fazer amigos e conversar sobre vinho e de outras coisas, fazer negócios, né? Ou mesmo falar sobre a vida. É um prazer. E isso se torna ainda melhor quando a gente faz essa degustação de uma forma não é técnica e nem chata, mas se você entende melhor o processo. Múcia, um brinde, meu amigo. É isso aí, viva! É nóis! É nóis. Saúde! Saúde. E aí, meus Zeno apaixonados, que delícia de conversa, hein? E hoje o nosso brinde especial vai para o Chile. Estamos degustando o Pérez Cruz Limited Edition Cabernet Franc 2023. Um tinto elegante com 14,5% de álcool, envelhecido por 14 meses em barricas de carvalho francês, metade novas e metade usadas. Um vinho frutado com toques sutis de especiarias, taninos macios e uma acidez super equilibrada. Vai muito bem com carnes vermelhas, suínas e até aquele churrasco caprichado de domingo, hein? Se servido entre uma temperatura de 16 e 18 graus, ele mostra toda a sua personalidade. Um vinho de respeito que eu passei ele aqui por um decanter um pouquinho antes de servir. Um abraço para os amigos da Pérez Cruz, Pablo Aguilera, o gerente de exportações para o Brasil, a gerente de marketing Maria José e o Herman Leon, enólogo-chefe, com quem tivemos uma verdadeira aula prática de terroir, viticultura e enologia quando estivemos no Chile em 2018. A gente vai para um intervalo rapidinho, mas não sai daí, hein? São só 30 segundos. E já voltamos com muito mais sabor e no próximo bloco falaremos sobre gastronomia. Segura a taça, respira fundo e fica com a gente, que ainda tem muito mais por vir. Saúde! No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Estamos de volta e agora, meus queridos, é hora de abrir o apetite e falar de um dos pilares mais deliciosos da nossa confraria, a gastronomia. Bora continuar esse papo com o Ricardo Mucciarone, que entende muito sobre sabores e histórias à mesa. Bora lá, Ricardo. Bora lá. Ô, Ricardo, eu quero começar resgatando a sua infância. Traz para mim uma comida que você fala assim, quando eu era criança eu gostava de comer isso. Fala para mim. Me veio aqui a memória da minha avó fazendo um bife no fogão a lenha. Nossa, que delícia. Rapaz, aquela panela de ferro
com um fundinho de óleo ali, naquele bifinho, com arrozinho com feijão, feito no fogão a lenha. Essa é uma memória de infância que eu nunca esqueço. Não tem como, né? Não É tem inevitável. como, né? E você tem uma família, né? Uma história na família aí, né? Sim, sim. Como é que você adentrou, então, desse mundo profissional da gastronomia? Bom, o meu pai conta as histórias de infância dele, que a minha avó, meu avô, né? Quando moravam aqui nas terras, atrás da Serra de São Domingos, né? E família muito pobre, humilde. E quando tinha uma polenta, uma carne moída em cima, era isso que era o almoço de domingo, né? Então, essa cultura da comida na família, né, italiana, ela vem dessa simplicidade, né? Aqueles que me conhecem sabem o quanto eu gosto de um botequinho, né, para comer um pezinho de porco, um peixinho frito, uma costelinha, uma linguicinha. Então, isso vem da minha raiz. E eu não posso virar as costas para isso. Eu Sim, adoro, sim. né? E isso é uma coisa que faz parte da minha vida. Mas do botequinho a gente vai também aos grandes salões de restaurantes, né? Onde a gastronomia mais sofisticada se faz presente, onde há harmonização de um bom vinho com uma boa comida requintada, né? Então eu acho que o segredo da vida é a gente saber transitar por todos esses locais, Tem um equilíbrio aí, né? né? Tem um equilíbrio, né? Porque também é excelente, Sim. né? E o meu pai, quando começou no mundo da gastronomia, dos restaurantes, o meu pai trabalhou no Hotel Ferrareto, lá no Guarujá, na década de 60, né? Quando ali iam artistas, políticos, né? O Hotel Ferrareto, para quem é dessa época aí, vai puxar na memória aí o quanto o Hotel Ferrareto era um hotel de requinte lá no Guarujá, né? Na Praia de Pitangueiras. E o meu pai ali, ele trabalhava de comim e começou a ter um interesse pela comida, pela gastronomia, porque saíam da cozinha aqueles pratos maravilhosos, né? E meu pai ficou curioso, e aí fez amizade lá com o chefe de cozinha, e como é que não é. E ele começou a aprender ali alguns pratos e começou a trazer isso para a vida dele, né? Meu pai trabalhou depois disso no Rio de Janeiro para o Exército. Meu pai tinha uma empresa de construção civil, meu pai era mestre de obra, meu pai foi Olha. pedreiro. E ele juntava aqui uma mão de obra aqui na nossa cidade e ia para o Rio de Janeiro. Meu pai trabalhou 8 anos para o Exército. E lá o meu pai fez amizade com os oficiais do Exército e fazia as comidas no rancho ali do Exército ali e tal. E começou ali a cozinhar, mas comida típica, nada de... Meu pai não foi chefe de cozinha, meu pai era um bom cozinheiro, né? E meu pai aprendeu muitas coisas boas, né? Me veio aqui a memória que um camarão à grega que meu pai fazia, né? Que era fantástico. Olha. Né? Fantástico, um camarão à grega que ele aprendeu lá no Hotel Ferrareto. Né? E que eu nunca comi em nenhum restaurante. Que Tá? bacana. E meu pai fazendo em casa isso, essas comidas gostosas. Meu pai faz um frango caipira fantástico. Nossa. E me ensinou, tá? Então a gente tem essa lembrança, né, da comida caipira que faz muito, muito presente na minha vida. Eu gosto demais. Então essa comida caipira, né, essa coisa da cultura regional, isso faz parte da minha vida. Eu amo, né? Mas também gosto de uma comida sofisticada. Adoro um bom churrasco, né? Minha filha está estudando em São Paulo. Quando a gente vai a São Paulo, eu adoro ir em boas churrascarias. Né? Sim. E o que vai acompanhar? Vinho, né? Claro, né? Então, a comida e a bebida, elas se tornaram algo que fizeram com que elevasse esse patamar de como degustar. Uma refeição feita com tranquilidade, né? Demorada, quando a gente tem um tempo, né? Ela se torna não uma comida para que você se alimente, né? Mas sim para que você tenha, além do alimento necessário ao corpo, mas uma coisa que se torna espiritual. Né? Então, isso a gente aprende devagarzinho a valorizar essas boas coisas. Né? Com certeza. Agora, desde uma linguicinha aqui no botequim
até uma grande churrascaria em São Paulo, né, a gente vai ter que... A gente tem que aprender a passear por isso aí, porque comida e bebida, né, elas andam juntas e a gente precisa aprender a fazer essa junção aí. Então, isso mostra a importância, por exemplo, de uma geração para outra, né? Porque o senhor José Mucciarone, inclusive, um abraço aí ao senhor, e você viu como um líder para você na sua jornada. E aí eu quero saber também, e está todo mundo curioso, como é que nasceu o Pietro? E quais foram os desafios que teve no caminho para dar início à sua casa? Pietro nasceu há 21 anos atrás. Nós estamos indo para o 21º aniversário em janeiro do ano que vem. Acabamos de completar 20 agora. Nós tínhamos uma outra empresa chamada Frango Frito, que ficamos 15 anos no Frango Frito. Então, a gente já vai que 20 com 15 são 35, mais 5 anos de pizzaria Mucciarone que meu pai tinha já são 40. Nossa. Né? E em Botelhos, o meu pai começou em 1978, né? E eu acompanho essa jornada. Eu dormia embaixo de mesa. Olha. E assim foi a minha jornada. Eu só vivi dentro desses estabelecimentos onde meu pai e minha mãe trabalhavam. Minha mãe, nossa senhora, só lembro da minha mãe trabalhando, uma guerreira, né? E o meu pai à frente ali, construindo amizades, né? Uma época romântica, naquele período onde o país era outro, a cidade era outra, né? E, enfim, né? Eu trabalhava com meu pai, formei em turismo, entrei tarde na faculdade, entrei na faculdade com 25 anos e me formei com 29, né? Aí eu já namorava a minha esposa, né? A Bárbara, que estamos juntos aí Um abraço quase à Bárbara. 25 anos juntos, né? Com 2 filhas maravilhosas, né? Helena com 13 anos, Elisa com 20. E então a nossa história foi se construindo dessa forma. O Pietro nasceu aí há 21 anos atrás, através da reforma lá e tal. E hoje a gente tem uma empresa consolidada, em que a gente tem o privilégio de atender tanto aos Poços Caldense como aos turistas. Nós conseguimos, através de muito trabalho dos nossos colaboradores, fornecedores, amigos, parceiros, constituir uma empresa que hoje a gente tem a percepção que ela faz parte da história local e regional, né? As pessoas, quando às vezes eu vou viajar, pessoas falam assim, olham para mim, às vezes eu nem me lembro da pessoa, falam assim, nossa, você é o Ricardo lá do Pietro, né? Eu falei, sou. Fora. É marcante fora do Brasil. mesmo. Uma Sim. vez eu estava na Itália, estava em Milão, lá na próxima catedral lá, e encontrei um turista lá viajando, falou assim, você é lá do Pietro, né? Eu tomo um Chopp Brahma Black lá na tua casa. Eu falei, puxa. Tá vendo? Você vê Mas, como é? Tem que tomar cuidado. É uma responsabilidade muito Sim, grande, né? sim. Então, o Pietro nasceu ali em 1900, aliás, em 2005, né? E estamos aí firmes e fortes, graças a Deus, com as bênçãos de Deus até hoje, podendo atender a população de Poços de Caldas e aos turistas com muito prazer, com muito carinho e ofertando produtos de qualidade aí. Essa é a pergunta até que eu quero fazer agora para você. Como é que você monta o teu cardápio? Eu já conheço, estou lá sempre. E eu quero ouvir, principalmente para o pessoal que está nos acompanhando. Como é que você monta e se há algum processo de criatividade, como é que você se inspira na formação do teu cardápio? O nosso cardápio foi formado lá no início. A base dele, que foi sendo construída ao longo do tempo. Hoje a gente tem um cardápio base, eu não mudo muito o nosso cardápio, nós procuramos manter o padrão. Eu sou muito conservador em relação a isso. Eu não tenho esse perfil de mudança no cardápio, né? Porque a gente oferece um cardápio muito variado, com produtos muito básicos, né? Mas tendo em vista a nossa identidade. O que é o Pietro? Né? O Pietro não é um restaurante sofisticado. O Pietro é um bar que serve alimentos. Então, essa é a nossa raiz. Então, a gente não pode se perder. Sim. Porque a partir do momento que a gente começar a desvirtuar isso, a gente se perde. Sim. Então, o nosso foco é isso. Existe, claro, reclamações e sugestões de clientes. Falam assim, poxa, você não muda teu cardápio. Eu quero alguma coisa, eu quero coisa. Só que nós oferecemos produtos básicos à base de boi, produtos básicos à base de frango, produtos básicos à base de peixe, né, de vegetais, de verduras, né? Na parte de tiragosto que eu comentei aqui,
né? Então, na parte de alimentação, basicamente é isso. Nós temos a polentinha lá que meu pai faz até hoje, que é fantástica e todo mundo fala, né? Então, a nossa base é essa. E aí vem junto a bebida, o vinho, né? O chopp, né? Pietro, Casa do Chopp é o nome da casa, né? Sim. E isso é o que nos, vamos dizer, são os nossos objetivos. E assim a gente vai construindo a nossa história. E aí entra também uma coisa que é muito marcante, que eu já frequento e tenho o hábito de estar sempre lá, que é o serviço, né? O trabalho, a importância da equipe, de uma boa carta de vinhos. Eu sempre falo que o melhor vendedor de vinhos é a carta de vinhos. Sim. Por quê? Porque se você tem um sommelier e a casa está lotada, ele não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Exato. Então, se você tem uma boa carta de vinhos, a carta de vinhos atende a todos que estão pedindo. Sim. E você também tem lá com maestria um time de entrega, mesmo em altíssima temporada, como o Carnaval, por Sim. exemplo, que lota, que vive cheio de gente lá. Então, assim, faz toda a diferença. Como que você lidar com a equipe e com esse desafio de salão no dia a dia? Olha, essa é a parte mais delicada de todo o processo. Você construir uma equipe comprometida, que vista a camisa da casa, né? E então nós temos aí o cuidado para fazer a nossa contratação e temos todo um carinho quando o colaborador entra na nossa empresa, né? E a gente tem o respeito, a gente tem que pagar bem, Sim, né? Tem que pagar bem, ele tem que ser valorizado, verdade. ele tem que ter uma estrutura adequada, né? Tem que ter todo um processo de amizade. Eu faço reuniões semanais com a equipe, né? Para a gente verificar o acontecido da semana e planejar a semana seguinte. Então, é todo um cuidado que a gente tem com a equipe para que a gente possa fazer essa entrega. Agora, isso tudo é em cima da nossa identidade, né? O que nós somos? Nós somos um bar-restaurante. E, em cima disso, o que nós estamos fazendo lá? Sim. Nós somos serviçais, né? Hoje eu estou um pouco mais afastado da operação. Eu não tenho estado presente. A tua mais. equipe consegue administrar todo o trabalho Isso, lá, né? mesmo você não hoje estando estou lá. mais na retaguarda. Sim. Né? Mas assim, quando eu estava mais presente, né? A nossa cobrança era no sentido de entregar o produto no tempo certo, na temperatura certa, tanto a parte de alimento quanto a parte de bebida, para satisfazer o cliente, né? Porque o nosso papel ali é servir, né? A nossa missão está descrita lá, né? Qual é o nosso papel? Preparar e servir produtos alimentícios e bebidas com qualidade para o nosso cliente. Ricardo, e isso é muito perceptível, porque quem conhece sabe do que eu estou falando, são sempre muito bem atendidos e é fantástico Obrigado mesmo. pelo E você é uma referência na gastronomia e no serviço de atendimento ao consumidor. Quando você coloca identidade, você fala, nós temos a nossa identidade. Vamos trazer isso agora para Poços de Caldas, porque quando a gente está falando do turista, né, o pessoal fala, eu vou para Minas. É natural que a gente fala assim, vai comer um queijo, aí, ó, tá vendo? Tem que ter um queijo na mesa, etc. Tal. Vamos pensar em Poços. Qual é a identidade gastronômica de Poços de Caldas? Existe uma pesquisa aí dizendo, me lembro muito do Roberto Teresiano. Roberto Teresiano fez uma pesquisa há um tempo atrás, a gente conversava a respeito desse tema, e a gente chegou à conclusão de que Poços não tem uma identidade específica, e sim várias identidades, por ser uma cidade de fronteira, né? Nós recebemos muitas pessoas de São Paulo, temos a parte que vem do Rio de Janeiro, que não é grande, mas tem o pessoal que vem dali, as pessoas do interior de Minas. Então, a nossa identidade ela é multifacetada, né? Porém, nós temos uma raiz muito forte, conforme a gente comentou aqui, na cultura italiana, né? Que faz parte desse processo de início da cidade, né? Então, eu acho que essa identidade ela passa muito pelo café, né? Pelo queijo, pelos produtos na base do suíno, né? Do frango, né? Porque nós não temos uma região em que o gado de corte é produzido em grande quantidade, mas nós temos aqui uma bacia leiteira, né? Onde a gente fornece produtos aqui para Danone, né? Então, dentro desse processo, né, o queijo, a parte do suíno e do frango, ele faz muito parte aqui dessa identidade. Mas, assim,
Na época, o Teresiano falava assim, nós não temos uma identidade fixa. Talvez precisava se construir. Trabalhar isso, né? Trabalhar isso, né? Eu acho que hoje o Arisson, né, o nosso secretário de turismo, a quem eu mando um abraço aqui, o Arisson ele é uma pessoa de extrema capacidade, né, visionário, e está fazendo aí o roteiro da região vulcânica e está apresentando isso fora de Poços de Caldas com maestria. Eu acho que ele está fazendo um papel muito interessante em relação a isso aí, né, criando essa identidade, né? Nós temos os cafés especiais hoje que fazem parte da nossa cultura, né? Temos cafés, temos queijos fantásticos na nossa região e vinhos, né? Sim, nós temos aí muitos. a parte de vinícola que está crescendo pujante na nossa região. Então, o turismo regional, eu acredito que seja uma grande alavanca propulsora para o turismo enogastronômico aqui na nossa região. Não só para Poços de Caldas, mas para todas as cidades que fazem parte aqui do nosso entorno. Eu acho que esse potencial que nós temos, o pessoal da Citur está fazendo um trabalho fantástico, né? Sim. A administração do Sérgio, através do Ricardo, que foi o secretário de turismo anterior, né? Fizeram um trabalho excepcional, né? Transformando esses pontos turísticos, esses atrativos, em produtos realmente, né? Porque tínhamos aqui esses atrativos, só que com potencial adormecido. E hoje a cidade está se transformando. Ela não se transformou ainda. Eu tenho certeza que tem muito mais por vir. Perfeito. E com esse vinho aqui, que prato que você me recomendaria uma harmonização? Olha... Eu acho que está bem feito aqui. Você é um estudioso, né, Fábio? Você é um sommelier fantástico. Trouxe aqui queijos fantásticos, né? Curados, queijos defumados. Um pão fantástico aqui com azeite. Então, o início aqui está perfeito, mas aqui vai... Eu acho que um prato com molho, com um molhinho mais encorpado aqui, uma carninha de panela, hein? Um cordeiro? Um cordeirinho aqui. Vai bem, não vai? Vai bem também. Claro que eu tô com fome. Pois é. Pessoal, harmonização perfeita, né? E eu não poderia faltar um agradecimento especial ao nosso primeiro patrocinador oficial, o restaurante Polenta Vinho e Cucina. Um espaço que une charme, tradição e gastronomia de alto nível, bem no coração de Poços de Caldas. Um grande abraço ao meu amigo Flávio Molinari, que acreditou desde o início nesse projeto, e ao querido Charles Ribeiro, novo gerente da casa e parceiro também nessa caminhada. O Polenta será a sede dos nossos próximos wine dinners da Confraria Inexperiências e já é um símbolo da enogastronomia na nossa cidade. Pessoal, vamos para mais um breve intervalo, mas segura aí porque tem muito mais. Já sabe, né? São só 30 segundos e é só o tempo da gente dar aquele golinho aqui e já volta para o próximo destino da nossa jornada, turismo. Fica aí com a gente, hein? No Polenta Vinho e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vinho e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. De volta com mais um gole de conhecimento, meus eno-apaixonados. Agora é hora de viajar literalmente e falar sobre turismo. Com vinho e gastronomia como guias, o mundo fica ainda mais encantador. Vamos nessa com o nosso convidado, Ricardo Mucciaroni. Ricardo, você sabe que Poços de Caldas é uma cidade que tem uma tradição fantástica. E você, com certeza, na tua passagem dentro da universidade, deve ter tido Poços como um deleite ali em diversas matérias, né? Como que você enxerga hoje, atualmente, você já deu uma pincelada para a gente no bloco anterior, mas como você enxerga hoje e o potencial futuro do turismo em Poços de Caldas? Olha, Poços está passando por uma transformação, né? É nítida essa mudança em que Poços teve do ano passado para cá, em termos dos nossos atrativos, né? Os nossos atrativos passaram aí por reformas, por revitalizações, por criações de produtos, né? Dentro desses atrativos, né?
como exemplo aí o Parque do Cristo, né? Você Sim. tem lá E hoje mudança, né? quadriciclo, você tem lá a parte do arvorismo, você tem a parte do trekking, você tem a parte de gastronomia lá, né? Então, houve uma transformação. Para quem frequenta ali, né? E eu posso falar isso porque eu passo por ali quase que toda semana, que eu sou adepto hoje ao mountain bike, Sim. e o Cristo ele é para o ciclista aqui de Poços, que é adepto ao mountain bike, uma passagem quase que obrigatória devido à sua dificuldade de treinamento, né? Então eu passo por ali e eu noto o como aquilo se transformou. E em termos de produto turístico, não há como você dizer que foi uma mudança para ruim, muito pelo contrário, né? Hoje, o complexo do Cristo, eu arrisco a dizer que eu não tenho conhecimento dos números, mas eu arrisco a dizer que só em termos de emprego, né, o complexo do Cristo, falando da rampa, que você tem lá o pessoal que voa de parapente, você tem o pessoal que montou o restaurante lá da Gonçalves, você tem o pessoal do mercado do Cristo, você tem o cafezinho do Cristo, você tem as pessoas que trabalham com os produtos, né, conforme eu acabei de falar. Eu acho, vou chutar um número aqui, mas ali não tenho certeza que não tem menos do que 150 empregos. Diretos ali. Diretos, né? Diretos, né? Então, é desenvolvimento. Sim. Turismo é desenvolvimento socioeconômico. E como fazer um turismo, assim como esse, ser memorável? Vamos imaginar assim, as suas experiências por onde você já teve, em locais no Brasil e no mundo, e trazer isso também para todo esse movimento que a gente está fazendo, que a pessoa tenha essa experiência e ela fala, eu quero voltar aqui sempre, eu quero sempre ter em Poços de Caldas. Eu acho que é exatamente o que a própria Citur está fazendo, que é o quê? É potencializar, criar ferramentas dentro desses atrativos para criar experiências, para que o turista, o consumidor daquele produto, experimente o produto. Através do quê? Do visual da cidade, né? Você vender bem este produto, né? Essa questão do visual, né? De ter ali um local para pessoas contemplar o visual da cidade, em primeiro lugar. Né? Você ter ali um arvorismo que você possa estar colocando uma criança ou mesmo uma equipe de um trabalho para fazer aquele arvorismo, para se juntar. Né? Ou um quadriciclo para que possa ali conhecer aquela região ali. Então, foi criado produto. É o turismo profissional. Sim. Né? Em que você coloca ali o consumidor para consumir um cafezinho, um pão de queijo, olhando aquele cenário. Então é isso que está sendo feito. Você está criando experiência para que o turista possa estar experimentando. Sim. Isso está sendo feito, eu acho que está muito bacana. Eu acho muito legal você colocar todo esse... E isso, Fábio, me desculpa interromper. Sim, imagina. Né? Nós estamos falando só do produto Cristo. Sim. Agora, isto inserido em um contexto em que a cidade e a região faz parte, né? Então, o que é o turismo? Como o turismo... Campos do Jordão, por exemplo, desceu lá Sim. todas as cidades do lado. Você traz o turista para cá e faz com que ele experimente essa experiência, não só lá do Parque do Cristo, mas da cidade, dos bares, dos restaurantes, daqui do centro da cidade, do mercado, do vendedor do artesanato, né? Na região, a pessoa sair daqui, ir ali à Casa Geraldo, fazer um consumo daquele produto fantástico que eles fazem lá. Né? Nós não estamos falando aqui do pessoal da Guaspari, nós temos o próprio Murilo que tem ali a Estrada Real, que ficou fantástico o espaço. Né? Então nós temos uma região muito rica. E isso se juntando, você tem um produto fenomenal, né? Em que a gente vai conseguir com certeza colocar Poços, como você fala, como destaque no cenário nacional. Projetar Poços de Caldas. Né? Então isso está sendo potencializado, está sendo realizado. Eu acho que a cidade ela está se transformando. Pelo que eu ouço falar, né, o Marcos, que é o presidente da Citur, né, o Marcos fala assim, tem muita coisa a ser feita ainda. Né? Sim. Eu queria deixar aqui um abraço ao Marcos e a toda a família Carvalho Dias aqui, inclusive. Né? E eu acho que a cidade está se transformando. Né? E gastronomicamente, posso estar preparada para receber esse público? Porque a gastronomia é uma decisão. Ah, eu vou para Dubai, eu vou para Itália, eu vou para Afeganistão. É inevitável você pensar, o que eu vou comer lá? Perfeito. E como é que está isso? Em transformação também. Eu digo que está em transformação. Né? Essa questão de mudança, ela está também passando pela parte da hotelaria. A hotelaria ela vem
se transformando, se modificando. Você tem os resorts que oferecem os produtos internos para que o consumidor não saia de lá, mas você tem fora aqueles hotéis que já estão modificando a sua forma de atuar. Já temos hotéis que oferecem apenas o café da manhã para libertar o turista daquele almoço e jantar que ele estava preso, para que ele possa passear e conhecer a cidade e a região. E isso gera o quê? Mais uma diária. É um produto. Sim. Uma diária é um produto. Uma diária perdida que não é vendida, nunca mais vai ser vendida. É o produto mais perecível que existe, chama-se diária de hotel. Né? Porque diária de hotel você não vendeu naquele dia, você nunca mais vai vendê-la. Você não tem jeito de estocar aquele produto. Né? Ele não se estoca, ele é perdido. E você tendo todo esse aparato, todas esses produtos unidos, você gera mais diárias. Poços, na época que eu estava um pouco mais atualizado com os números, mas Poços tinha uma média de diárias de 1,5 diárias por semana. É muito pouco. Um turista que dorme aqui de sexta para sábado, de sábado para domingo. Então, a média é de 1,5, 2 dias de diárias apenas. Hoje, eu acho que já está aumentando isso. Sim. Né? Então, a hotelaria tem que estar inserida, tem que estar envolvida. Nós temos uma grande hotelaria, nós temos mais de 10 mil unidades. Aliás, nós temos mais de 10 mil camas em Poços de Caldas, se eu não me engano. Que dá para receber pelo menos 10 mil pessoas. Exato. Agora, a parte gastronômica... Fora os aplicativos. Sim. Eu acho que está se transformando. Sim. Acho que está se transformando. Falar num turismo de nível... Né? Eu acho que a gente precisa avançar bastante ainda. Né? Nós mesmos do Pietro, quando eu falo em questão de gastronomia lá, nós oferecemos algo contemporâneo e muito básico. Né? Nós não temos um aparato de gastronomia sofisticado. Não é essa a nossa proposta. Né? Então, a gente tem que pensar em todo o nível de turista. Quem é que a gente está atendendo? Sim. Quem que a gente vai atender? Como é que nós vamos processar isso? Né? E aí o que acontece? É um investidor. Né? É um investidor que vai vir, que vai estar colocando o seu produto, colocando isso para ser vendido na cidade. Então, esse processo está em transformação. Nós temos muitas casas novas e boas casas em Poços de Caldas. Né? Há 20 anos atrás, se você parar para analisar, né, eu acho que a gente não tinha esse número e essa qualidade. Verdade. Nós avançamos bastante. Crescemos né? muito. E, além de avançar, a gente mantém a tradição. Vou citar aqui uma pessoa fantástica, que é o Walter Araújo. Fantástico. Né? Um restaurante que tem 70 anos e tem o Walter ali sentado para abraçar o seu cliente. Sim. Que isso? Quero bater um papo com ele. Sou fã do Walter. Eu também. Eu acho que a cidade tem que tirar o chapéu para o Walter. O Walter é um cara fantástico. Sim. Né? É um cara que mantém uma casa há 70 anos, não é brincadeira. Nossa. Então, fica aqui o meu abraço, meu respeito, meu carinho pelo Walter Araújo também. Grande abraço, Walter. Múcia, e o vinho? Você acha que o vinho ele pode ser um fator de decisão para um ponto turístico? Pensando não apenas em Poços de Caldas, mas na região? Claro, sem dúvida alguma. Né? A gente citou aqui a região de Espírito Santo do Pinhal. Existem diversas vinícolas ali que estão... Tem algumas já preparadas e outras se preparando para receber o turista. Tem aqui o caso da Estrada Real do Murilo, tem a Casa Geraldo. Então, nós temos diversos atores aí que estão preparados para esse mundo. Né? Aqui, em São Sebastião da Grama, já ouvi falar que tem desenvolvimento de projetos fantásticos de vinícolas a serem construídas naquela região. Aqui, quando a gente anda de bicicleta aqui para cima, que olha para esse Vale da Grama, rapaz... São lugares fantásticos, né? Paradisíacos, né? Fantástico. Cada vista, assim... riquíssima. Sim. E engraçado. Você nem precisa ir para Toscana. Você nem precisa... Ô, Fábio, vem aqui na nossa região. Depois aqui. que eu comecei a andar de bicicleta, eu comecei a ter uma percepção diferente da nossa região. Porque a gente vai devagar e a gente para observar, para vislumbrar toda essa região nossa. Isso aqui é muito rico. E está iniciando, não vou dizer iniciando, não. Nós estamos num processo de transformação muito bacana. Né? E os empresários, né, os governos municipais, estaduais, estão atentos a isso. Né? Você tem aqui já asfaltamento da estrada que liga São Sebastião da Grama. Então, o potencial disso para transporte da produção ou mesmo para ligação, para trazer esses turistas, é uma coisa muito bacana. Nós temos os nossos azeites, né, fantásticos aqui.
né? Vai aqui também um crédito para o Rodney e toda a sua equipe que faz um trabalho fantástico aí na produção de azeite, no pessoal do seu Moacir lá que faz... Olha, resumindo, Temos tem muito... coisa pra caramba. A gente viu? tem coisas absurdas. E me fala uma coisa, pegando todo esse leque de possibilidade de turistas, como que é o comportamento dos turistas hoje lá no Pietro? Porque eu percebo uma diversidade enorme. Muito grande. O que predomina, vamos falar assim, dessa identidade, da importância que é o Pietro para Poços de Caldas, mas também do atrativo para o turista que frequenta o Pietro? Olha, está havendo a gente nota uma mudança no perfil do turista em relação à questão socioeconômica. A gente percebe que pode estar atraindo um turista que tem um poder aquisitivo um pouco mais elevado, né? É um turista que ele é um pouco mais exigente. Então, quando eu falo em transformação, é nesse sentido, né? Nós temos a questão das terras raras no nosso município, que está trazendo investimentos enormes e vultuosos aqui para a nossa região. Então, a cidade ela está se transformando e está trazendo um turista, não só o turista que vem a lazer, mas o turista que vem a negócio. Né? A gente, no Pietro, a gente consegue atender esse turista, principalmente durante a semana que veio a trabalho. Né? Então, é um garçom que precisa falar um inglês, né? Que tem que estar preparado para isso. Né? E a gente tem hoje o Sebrae fazendo um trabalho fantástico aqui na cidade em relação a isso, que está... Agora sim, parece que a coisa parece estar acontecendo. Eu noto que a cidade tinha movimentos no passado para começar esse processo, mas a coisa parece que não pegava e tal. Mas agora a coisa parece que está acontecendo. Né? Existe demanda suficiente para que haja ofertas em treinamento. Né? E eu acho que a cidade está evoluindo bem. É a visão que eu tenho. E Poços de Caldas também tem uma tradição muito grande por inúmeros eventos. Qual é a importância que você vê na realização dos eventos nesse crescimento de explosão do turismo do perfil de Poços de Caldas? Os eventos eles fazem parte do leque de produtos turísticos. Né? Não é só o atrativo turístico, como a gente já comentou, mas eventos. Né? Você tem hoje aqui empresas importantes, né? Tem a Gisele, da GSC, tem a Prisma Eventos, né? Que trazem produtos para cá. Né? Esses eventos que são de extrema importância, porque trazem pessoas para consumir e que geram todo esse desenvolvimento. Acabamos de falar aqui de 150 empregos lá em cima, aqui na cidade também e tal. Agora, nós precisamos de mão de obra. Né? E eu acho que hoje o mundo está em transformação em relação a isso. Há um reclamo muito grande por parte dos empresários pela falta de mão de obra. Né? Dizem, né, isso não sou eu que estou falando, que os programas sociais acabam tirando as pessoas do mercado de trabalho. Então, tem uma série de coisas filosóficas e sociológicas a serem discutidas em relação a isso, para que a gente possa ter condições de oferecer algo realmente concreto e adequado ao consumidor. Cara, então falando de eventos, qual que seria um sonho, um evento ideal que a gente pudesse falar de unir vinho e gastronomia a favor do turismo, não apenas em Poços de Caldas, mas em toda a região? O que a gente poderia organizar, fazer, mobilizar essas empresas de eventos aqui da região para a gente fazer com que isso seja um polo atrativo também para quem ama o mundo do vinho e da gastronomia? Ô Fábio, falando em evento turístico em relação ao vinho, né? As grandes regiões produtoras, especificamente no caso do vinho, elas fazem as suas vindimas, né? Então, quer dizer, falando em evento turístico, Mendoza vende a sua vindima de forma muito bacana, onde as pessoas da região, né, a própria população local, quem mora na região, turistas, né, vão lá participar daquela semana onde é colhida a uva e fazem todo um processo. Então, um evento relacionado ao vinho, eu acredito que possa ser algo nesse sentido. Festival, Festival, né? Nesse sentido aí. Agora, tem N possibilidades. Eu não trabalho diretamente na área de eventos, né? Eu estou aqui jogando conversa fora, sim, né? Falando disso aí. Agora,
Quem trabalha diretamente com isso, você mesmo fez um evento muito bacana, que foram os wine dinners. Circuitos wine dinners. Que você fez, que foi uma coisa maravilhosa, que teve uma aceitação por parte do público fantástica. Eram lotados todos os seus eventos, né? E ficavam gente querendo participar, mas não tinha, não é verdade? Então, você tem uma série de coisas que podem ser feitas, né? Tanto no plano individual de cada empresa, quanto no aspecto mais coletivo, né? Então, tem uma série de possibilidades que podem ser exploradas aí dentro daquilo que eu percebo. Fantástico, meu amigo. Histórias que inspiram, lugares que encantam, e eu quero agradecer também a minha querida amiga Fábia Batel, da Panedota Padaria Artesanal, que preparou com muito carinho os pães que estamos saboreando hoje. Ambos os pães aqui, pessoal, são de fermentação natural com mais de 24 horas. Um clássico pão italiano feito só com farinha branca, água e sal, e um pão de 5 sementes com farinha integral orgânica e uma mistura nutritiva de linhaça, chia, gergelim, quinoa e girassol. Dá vontade de comer, não dá? Então, quer conhecer esses pães e outras delícias também? A Panedota fica ali na Rua Junqueiras, 521, bem no coração de Poços de Caldas. Vale a visita, hein? No próximo bloco, pessoal, vamos falar sobre como tudo isso que conversamos até agora impacta diretamente na economia da nossa cidade. É só mais um tempinho para reabastecer aqui as nossas taças e a gente já está de volta, hein? Não sai daí, não. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Voltamos, e agora é hora de pensar grande, olhar para o coletivo e falar sobre o impacto que tudo isso, vinho, gastronomia e turismo, pode gerar na economia da nossa cidade e da nossa região. Estão preparados? Porque esse papo é essencial, hein? Ricardo, assim, como que você enxerga ou você acredita que, pensando assim, o vinho, ele fortalece a gastronomia. Assim como eu falo de vinho, eu falo de cerveja, uísque, vodka, tequila, rum, e caipirinhas, cachaças, né? Várias bebidas. Nós temos o approach para o vinho, que é uma fortaleza do meu trabalho, principalmente, da minha experiência, e você também faz parte disso. Isso lá fortalece a gastronomia. A gastronomia, a gente tem italiana, francesa, chinesa, tailandesa, americana, a gente tem inúmeras. Quando a gente for falar de gastronomia, então, tem um universo para ser explorado. Ele é só um berço do turismo. Que você vai falar de turismo, você fala de gastronomia, mas você fala de hotelaria, pontos turísticos, mobilidade, hospitalidade, como o povo recebe o turista. Então você tem N, daí a importância de falar com um turismólogo no nosso primeiro programa, porque a gente consegue abordar várias frentes relacionadas ao turismo. E quando você vai falar para um gestor público, um prefeito, um vereador, um responsável pela cidade, o turismo é uma das fontes de renda. Então, você tem o comércio, você tem a indústria, você tem a agropecuária, você tem N frentes, o próprio polo universitário, que fortalece muito a economia da cidade. Então, eu costumo dizer que o vinho, que fortalece a gastronomia, que fortalece o turismo, que fortalece a economia da cidade, então o vinho fortalece a economia da cidade. Como você enxerga isso de uma forma abrangente, mas lembrando também que o vinho ele pede tempo, porque existe 10 mil anos antes, 10 mil anos de história, 7 mil, 8 mil anos antes de Cristo, e a gente vai passar por aqui e o vinho vai continuar tendo história. Quem fala que sabe tudo de vinho, na verdade, tem muito o que aprender, né? Nós somos discípulos, veros discípulos do mundo do vinho. Como isso pode contribuir para a economia da cidade? Ô, Fábio, a gente, nesse papo gostoso que a gente está batendo aqui, a gente abordou, de certa forma, um pouquinho disso. Nós temos uma região muito, muito rica nisso, né? Que tem pouco tempo que está sendo transformada para esse estilo. Porque conforme a gente, a gente comentou no início da nossa conversa,
o vinho, a uva, o suco, ele faz parte dessa raiz gastronômica desde que os italianos chegaram lá no século XIX, aqui no final do século XIX, né? Então, o vinho ele faz parte dessa economia já há muitos anos. Sim, a gente tem uma história, uma tradição, Não né? esse estilo de vinho, mas o vinho do garrafão, Sim. né? O vinho de garrafão, né? Meu pai fazia vinho em Caldas. Exato, né? Tem aí, que a gente comentou aqui, o folha de figo. A uva, né? folha de figo. Tem a Niágara, tem Isabel. a Isabel. E isso está sendo transformado, né? Existe um trabalho sendo realizado, né? Nós temos aí a EPAMIG, que está desenvolvendo projetos nesse sentido aqui, de mudança de estilo de plantações. Então, em relação ao vinho, tem muita coisa a ser feita. Agora, isso tudo unido, porque o vinho sozinho, Não vai. na nossa região, eu acho que é desperdiçar um potencial, porque nós temos uma matriz também cafeeira. Exatamente. Né? A nossa Assina região embaixo. produz 50% do café consumido no mundo. Né? Absurdo O sul isso. de Minas Gerais, né? Com os cafés de outras regiões aqui de Minas, né? Minas Gerais oferta para o mundo 50% do café. Então, o café com vinho, com queijo, com outras coisas, né? A nossa região, esse projeto chamado Roteiro Vulcânica, eu não me lembro agora exatamente, né? O Rota Vulcânica é uma coisa muito bacana. É uma coisa muito bacana que, com certeza, irá trazer muitos benefícios socioeconômicos, socioculturais para a nossa região, né? Esse potencial ele está sendo desenvolvido, ele está sendo trabalhado e nós só temos a ganhar, né? Gera emprego, né? E quem tem emprego tem mais renda para satisfazer as suas necessidades. E isso faz com que as pessoas fiquem menos doentes, gera menos demanda para o setor público de saúde. Então, é um benefício, né? A cidade nossa ela passa por uma transformação interessante. Até um tempo atrás, o turismo era visto como algo que não pode investir dinheiro no turismo, porque o turismo, a saúde é mais importante, a educação é mais importante. Não, tudo é importante. Tudo é importante. Nós temos que ter saúde, sim. Nós temos que ter educação, principalmente. Nós temos que ter turismo também agregado a isso, porque isso leva a pessoa a trabalhar. Sim. Né? E o trabalho, a pessoa vai ficar menos doente. Então, a gente precisa sair desse pensamento de que o turismo ele é gasto. Não, o turismo ele só gera benefícios. E o vinho está inserido dentro desse processo. Ele não é um fator único, mas é um produto que vai agregar valor a todos esses componentes que fazem parte aqui dessa matriz. Que é uma base, né? É uma Exato, base estrutural que vai ser tudo construído em cima dela. Eu tenho alguns amigos que estiveram agora, passaram o final do ano em Gramado e, resumindo em uma única frase, a experiência que eles tiveram lá, eles falam assim, é a Disney no Brasil. Sim. Tamanho foi a organização da parte de hotelaria, de restaurantes, de empresas que organizam os eventos, as apresentações públicas que tem de forma gratuita nas praças, tal, para todo mundo que vai para Gramado chegar lá na época de Natal, as luzes. Poços de Caldas é uma referência nisso, tem muitas pessoas que fazem reservas já de forma antecipada para ver as luzes da cidade e tal. Agora, a minha dúvida, assim, uma pergunta que eu quero te fazer é, nós temos o Senac, somos amigos, né, da Lina, o Ivan, do Sebrae, várias empresas aqui em Poços de Caldas que também fomentam, trabalham isso de forma individual. Como, na sua opinião, como que nós podemos melhorar a profissionalização desse serviço em Poços de Caldas? Como que a gente pode unir as mentes em prol de um objetivo bem definido? Eu acho que as instituições hoje, você citou muito bem aí o Senac, o Sebrae, juntamente com a Secretaria de Turismo, nós temos uma entidade fantástica que é a CIA, nós temos a própria ABRE, que é a Associação de Bares e Restaurantes. Então, eu acho que essas entidades elas estão
conversando melhor hoje, né? Para que possam ser criados aí cursos e oferecer demanda para essas entidades, né? No caso do Sebrae e Senac, né? Ou outras também, né? E porque não adianta nada essas entidades oferecerem cursos conforme foi feito no passado se não tiver demanda, se não tiver gente para ir lá fazer o curso, né? E é muito interessante esse processo todo estar acontecendo. Então acho que essa conversa e a conversão para o mesmo objetivo, conforme tem sido feito, isso só traz benefícios. Só traz benefícios. E essa transformação, eu acho que é um processo que vai ocorrendo naturalmente, através da organização, né? A gente falou aqui em que Poços estava adormecido em relação aos atrativos, com esse projeto que a Citur implementou com a anuência do poder público, né? Com as legislações realizadas pela Câmara de Vereadores, permitindo ao Poder Executivo fazer essa parceria com a iniciativa privada, isso acaba se transformando, né? E a cidade vai indo aos poucos, caminhando junto nesse processo. E é o que vem acontecendo. Agora, isso tem que ser feito de forma organizada. Você citou Gramado. Gramado hoje recebe turistas para ver as luzes de Natal em outubro. Né? Então, as luzes de Natal estão acesas em outubro. Né? É um produto turístico, né? Onde é inserido artistas locais, né? A parte cultural ela é envolvida no processo, né? Onde criou-se um produto que atrai mais de 1 milhão de espectadores naquele período. E quanto que esse 1 milhão de espectadores nesse período deixa de renda lá naquela região? Além dos empregos que são criados para isso, né? Então, esse processo todo só vem a beneficiar. E eu acho que a cidade tem muito a ganhar sobre isso. Poços já tem vindo num caminho interessante, especificamente no Natal, né? As luzes de Natal, elas são acesas no aniversário da cidade de novembro. E a cidade, ela realmente, a partir desse período, ela tem mais turistas, né? E a hotelaria, ontem eu estava conversando com um amigo hoteleiro, e ele estava comentando que o pós-carnaval é muito complicado. E aí a importância dos eventos que você colocou. Os eventos, eles trazem consumidores para um período em que não há um feriado, em que não há uma data comemorativa como no final do ano. Nós passamos um primeiro semestre muito complicado, porque você tem o consumidor, de uma forma geral, saindo das contas de Natal, vem escola dos filhos, vem IPVA, vem Sim. IPTU. Então, o Mais gasto comedido. no primeiro semestre é muito alto. Sim. E aí o que precisa? Criar eventos para atrair um público para isso aqui. Sim. Eventos empresariais, sei lá. Sim. Né? Então, o evento Natal Luz lá em Gramado está acontecendo aqui, de certa forma, mas no primeiro semestre é necessário que haja outros eventos. Uma aqui movimentação para que isso maior. possa melhorar. E o marketing aí, digital, como é que entra nisso? Olha, marketing digital. Hoje em dia as pessoas entram no celular para pesquisar para onde ir. Né? Onde que eu vou? Eu vou para cá. Airbnb, hotel que está sendo vendido através das plataformas aí, das redes sociais. Então, a internet e marketing social hoje é um negócio que faz parte da nossa realidade. Né? E quando a pessoa vai procurar um restaurante, você está numa cidade, você vai viajar, onde que eu vou hoje? Vai pesquisar restaurantes em tal lugar. Pá, aí parece dar um monte. Aí você vai ali. Faz parte. Antigamente, você abria um guia 4 rodas. Né? Eu tenho, na minha biblioteca em casa, tem um guia 4 rodas lá que eu olho para ele e falo, meu Deus, eu viajava antigamente, passava numa banca para pegar isso aqui, para abrir um mapa deste tamanho no carro, para saber onde é que eu ia. Eu lembro disso. Isso faz quanto tempo? Nossa, 20 mãe anos? do céu, verdade. Hoje, tá tudo aqui. Né? Então, é muito fácil. Né? A informação ela é rápida. Né? Então, o marketing digital hoje ele é fundamental dentro do processo. E, por incrível que pareça,
O Pietro é muito fraco nesse aspecto. Você Ah! acredita? Enfim, Bom, então vamos pegar eu tô saindo até das redes sociais. Vamos pegar né? da tua Fortaleza, que você tem uma maestria absurda, né, de atrair turistas para Poços de Caldas, e para quem está começando agora, porque eu tenho certeza que a gente tem aqui inúmeras pessoas que querem empreender em Poços de Caldas, investir, abrir seu próprio negócio. Que mensagem que você deixa para essas pessoas? Olha, empreender é uma coisa que é dura. Empreender não é fácil. Não é simplesmente pegar e falar assim, eu quero montar uma loja, eu quero montar uma produtora de vídeo, eu quero montar uma vinícola, uma loja de panificação. Eu acho que primeiro a pessoa tem que saber o que quer da sua vida, né? E dentro do querer na sua vida, o que a pessoa tem de ferramenta técnica e de conhecimento para fazer algo. E a partir do momento que decide-se isso, aí você tem que investir, buscar investidores ou investir com capital próprio, recurso próprio e ter objetivos. Saber o que quer, saber para onde vai, para saber onde quer chegar. Eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu quero levar a minha empresa. Tem pessoas que falam que eu deveria fazer mais, mas a minha história me fez chegar até aqui e planejar. Eu acho que planejar, essa é a questão, né? Eu vou usar aqui, conforme a gente iniciou aqui, nos ciclos, né, de uma videira, né, em que há a plantação, há a irrigação, há o crescimento, há o florescimento, há os frutos, depois há o crescimento daquela poda, o colher na data certa, o levar para a maceração, todo esse processo para sair na garrafa de vinho. Então, esse ciclo, né, de uma videira, da videira demora 1 ano até sair num vinho, que demora, às vezes, muito mais. Tem garrafa de vinho que fica 2 anos. 2 anos, 3 anos, dependendo do que o enólogo e o produtor quer, né, vai ficar um tempo ali para chegar até aqui. Mas o ciclo de uma videira é um processo de 12 meses. Sim. Em que tem um processo que ela até descansa, ela dorme, adormece. Ela precisa adormecer, ficar quietinha. Né? Então, cada um tem o seu ciclo. Sim. Então, dentro dessa pergunta que você me fez, o que eu digo, né? Eu não sou exemplo para ninguém, até porque o mundo tem aí 8 bilhões de habitantes, né? Então cada um tem a sua história. Mas dentro da minha história, eu tenho, conforme a gente comentou aqui, a história dos meus avós, dos meus bisavós que vieram da Itália, da nossa raiz, e hoje eu cheguei aqui, tenho minhas filhas. O que eu quero não vou dizer usar ser feliz, porque ser feliz é uma coisa muito relativa, né? Ser feliz é um momento que nós estamos passando aqui. Nós estamos num momento de felicidade. Demais. Né? Um momento de felicidade é um momento que, às vezes, você adormece em paz e pede a Deus, fala, meu Deus, obrigado por esse dia. Né? E mesmo nas dificuldades, você tem que encontrar ali essa palavra felicidade. Mas eu acho que você tem que viver bem. Viver bem em paz. Essa, eu acho que é a grande questão. E empreender faz parte. Mesmo aquele que não é um empreendedor que constrói a sua empresa, mas o empreendedor da sua vida. Né? Eu tenho colaboradores que empreendem a sua vida. Né? O empreender não é só você investir no negócio. O empreender é você empreender na sua vida. O que eu quero para a minha vida? Eu quero, se você é um funcionário dedicado e que está satisfeito com o seu processo dentro de uma empresa, você está empreendendo na sua vida, vai ser feliz com a sua esposa, com seus filhos. Né? Então, o empreender, eu acho que a gente tem que empreender na vida. A gente tem que saber o que a gente quer para a gente ser feliz. Hoje nós estamos provando aqui alguns queijos da cidade de Alagoa, aqui do sul de Minas, que são queijos premiadíssimos. E vamos imaginar que temos aqui alguns produtores artesanais, pequenos produtores, que querem investir. Você acredita que esses pequenos produtos podem ser uma referência gastronômica para a nossa cidade, para a nossa região? Sem dúvida alguma. Você falou do exemplo do queijo. Né? Nós temos uma... Eu falei aqui no nosso papo a respeito da nossa bacia leiteira. Né? E nós temos... Olha que coisa fantástica na nossa região. Né? Nós temos diversos tipos de queijo e isso tem que ser potencializado. Né? O governo do estado de Minas Gerais já desenvolve coisas interessantes. Né? Você tem os queijos da Serra da Canastra que são reconhecidos, são tombados como patrimônio histórico.
de Minas Gerais, né? Então, quando você pensa na França, você pensa nos vinhos, mas tem os queijos, mais de 1000 tipos de queijo na França. Sim. Né? E aqui a gente acha que é só um tipo. Não, olha aqui a nossa... Delícia, 3, né? só 3. Mas tem um monte, né? E isso pode ser potencializado. Com né, certeza, Fábio? com certeza. É isso, minha gente. O vinho aproxima, a gastronomia conecta, o turismo movimenta e tudo isso transforma. E para fechar com chave de ouro, deixa eu falar desses queijos. Hoje nós provamos 3 joias aqui da nossa região do sul de Minas. Os premiados queijos artesanais da Lagoa, produzidos a mais de 1000 metros de altitude na Serra da Mantiqueira. E direto da loja Queijos Uai-Sô, aqui em Poços de Caldas, um abraço inclusive para minha querida amiga Maura, que me apresentou esses 3 queijos crus incríveis, que são o queijo da Lagoa fresco, direto da fazenda, chegou e estava espetacular. O queijo da Lagoa defumado na grelha, com aquele toque especialzinho. E também um incrível queijo da Lagoa com 4 meses de maturação. Ele é intenso e memorável. Cara, parmesão, esse aqui. São sabores únicos que conectam história, terroir e identidade. É a prova de que mesmo em cidades pequenas, uma cidade que tem cerca de 3.000 habitantes, quando há união, paixão e excelência, os sabores ganham o mundo. E é por isso que eu falo, é possível projetar a cidade de Poços de Caldas e nossa região para o cenário nacional da enogastronomia. Você encontra esses queijos e outras delícias lá no Queijos Uai, ali na Avenida Champanhar 1141, no bairro da Vila Cruz, aqui em Poços de Caldas. E a gente vai para o último intervalo agora rapidinho e já já voltamos com o encerramento desse episódio especial com meu querido amigo Ricardo Mucciarone. Não sai daí não, fica aí. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a 2 ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Estamos de volta com o último gole desse episódio de estreia. Ricardo, que alegria ter você aqui comigo hoje. Muito obrigado por abrir esse projeto ao meu lado com tanto carinho, tanta história e tanto conteúdo bom. Fábio, muito obrigado a você, muito obrigado ao Rodrigo. Parabéns, sucesso ao esse novo projeto e eu tenho certeza que você só vai trazer coisas boas para nós. E você conseguiu me tirar da toca. Eu que agradeço mais uma vez. A gente tem uma longa história junto aí e pode ter certeza absoluta que eu, de brincadeira sério, eu falo sempre assim, eu me vejo com 90 anos, se Deus quiser, com 90 anos segurando na mão esquerda assim uma bengalinha, com a mão direita vou estar com uma taça de vinho e falar, Ricardo, sente o cheiro desse vinho, meu amigo. Tamo junto. Tamo junto. E para você, confreira ou confrade que ficou até aqui, meu muito obrigado também. Esse é só o começo de uma jornada que promete harmonizar vinhos, conhecimento e emoções. Se você curtiu esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos eno-apaixonados e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E lembre-se, viver é brindar com a alma. Nos vemos no próximo episódio do podcast Eno Experiências. Até lá!